Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Vamos então iniciar mais uma análise pré-mercado aqui para você, né? Na sexta-feira a gente até teve aqui um trade, né? Repara primeiro que o mercado ele tem essa grande distribuição, né? Eu até comentei que o mercado fazia esses furos aqui, né? E não tocava nessa região superior, então que era uma possibilidade aqui, né? Que havia uma força do quê? De oferta, né? Pressionando os preços para baixo. Aqui a gente trabalhou como uma captura num determinado momento, pegamos até um trade aqui, mas repara que no final de um todo ele não ficou tão evidente assim a demanda não entrou de fato, né? E aqui na sexta-feira ele faz a captura após o payroll e desenvolve esse trade. Aqui no gráfico de 1 minuto a gente vamos olhar de forma mais detalhada aqui, só para você compreender aqui esse trade. O mercado captura essa liquidez no topo, né? E aí desenvolve aqui. Aqui o mercado ele cria uma indução, né, compradora. Ele chega aqui e faz as pessoas pensarem que na hora que saem os dados que o mercado vai explodir, e aí ele vem e induz aqui para que as pessoas pensem que o mercado vai fazer isso aqui, ó. E nessa queda aqui ele estopa todo mundo que comprou com stop abaixo desse fundo aqui, tá? Então o mercado mitiga essa região aqui. Aqui o mercado não chega a fazer um choque, tá? Não chega até a ficar de olho aqui, né? Mas o mercado simplesmente só vem caindo sem fazer nenhum choque. E aqui ele induz, quebra para baixo e na mitigação a gente tem aqui esse trade aqui, ó, após a indução compradora. E aí é um trade com 120 pontos de stop com um gain com a saída ali no fundo, né? Nessa mínima aqui, ó. Então, um gain de 700 pontos, né? Um trade muito bacana mesmo. E aí ele vai desenvolvendo, cria novamente outra indução e em dias assim o mercado só vai induzindo o contrário, né? Para que as pessoas comecem a ficar entrando contra o preço e tomando stop. Então, por isso que muita gente fala em dia de payroll, em dia de notícias, fica de fora do mercado. Por quê? Porque o mercado cria muita indução. E quando você não tem muita experiência em identificar essas induções, você acaba tomando muito stop, né? Vamos então para a nossa análise pré-mercado aqui e se preparar então para essa segunda-feira, né? Dia 9 de setembro, ok? Vamos lá. Para onde olhar aqui? Vamos ver. Essa primeira impulsão aqui, ó. O mercado já nos deixa aqui toda essa região aqui, ó, que eu vou marcar. E aí o mercado, eu vou marcar aqui numa segunda impulsão. Eu já estou até vendo aqui, ó, um bloco muito nítido, né? Uma possibilidade interessante ali. Vamos ver se dá ali mesmo. Exatamente ali, ó. Então, eu estou de olho nessas duas regiões, tá? Mas é claro, então se o preço voltar ali, Diogo, a gente vende? Não é assim que funciona o mercado financeiro. Você não pode simplesmente sair vendendo, né, executando ordens, que você vai acabar se frustrando no mercado com essa atitude. Eu vou tirar aqui essas regiões de POC, que a gente já tem elas aqui marcadas, né? Já sabe que são boas regiões. Olha só, o mercado ele pode, e aí quando eu falo pode, eu estou falando de possibilidade, tá? Lateralizar aqui, ó, seria interessante, tá? Seria muito interessante, né? Se o mercado ele começasse a andar de lado aqui, ó, essa região aqui. Deixa eu ver mais ou menos um pouco mais de 500 pontos aqui. O mercado ele abre por essa região aqui e se mantém aqui, ó, aí vindo aqui, fazendo um choque com a intenção da oferta, é uma boa possibilidade para seguir o flow, tá? Mas para isso o mercado ele precisa o quê? Confirmar aqui essa região antes
de você sair realizando uma operação aqui. Não é colocar uma ordem, deixa executar e vai entrar de qualquer forma, de qualquer maneira, tá? Como que eu faria aqui? Eu aguardaria uma lateralização ali ou até mesmo aqui, né? É uma possibilidade, tá? Não tem problema nenhum, o mercado pode sim aqui também começar a andar de lado, né? E aí sim, vim aqui em cima, mitiga o bloco, faz um choque. No teste, excelente ponto para você estar realizando aqui uma venda. Então o mercado ele pode lateralizar aqui, ok? Ou o mercado ele pode fazer uma grande lateralização aqui também, tá? Não tem problema nenhum. Então qualquer um dos dois pontos em que o mercado lateralizar é excelente, tá? Eu vou marcar aqui também uma segundo ponto aqui, ó. E aí na segunda-feira a gente vê se o mercado lateraliza ou uma microestrutura aqui ou uma estrutura um pouquinho maior ali, né? Fazendo o quê? Nós tivemos ali em cima uma grande distribuição e aqui o mercado estaria fazendo uma redistribuição. Então se o mercado ele abre aqui, lateraliza, captura, faz um choque na região do bloco para ficar mais interessante, mitiga e te dá a venda, excelente trade. Por quê? Você tem contexto. Olha só aqui embaixo. Você tem esse gap enorme aqui, né? Que o mercado ele deixou na mudança de contrato. E esse gap enorme que o mercado deixa aqui, ele tende a vir o quê? Fechar. Então o mercado tem muito ainda para cair. O mercado veio subindo e subindo e subindo e subindo, subindo. Então ele tem muito ainda para corrigir e para cair. Tá? Há muito tempo a gente vem falando aí dessa possível queda do mercado, que o preço estava muito esticado. Então, eu vou deixar aqui essas duas regiões marcadas, né? Ah, Diogo, e se ele não lateralizar, fazer isso aqui? Você vem, você deleta essas linhas aqui, dessas possíveis, né, lateralizações aqui, e tá tudo bem, vida que segue. Isso aqui é uma hipótese, né, que ficaria dentro de um contexto interessante para a gente aqui estar realizando uma operação. O mercado, ele pode, né, vir aqui, ó, lateralizar mais em cima, e aí vem subindo. Ou lateraliza e aqui ele não faz um choque, ele só vai subindo. E aqui em cima ele lateraliza novamente. E aí faz o choque, mitigando, né, essa região aqui de cima. Que a gente já deixou marcado que tem também uma POC aqui nessa região. Tá? Então lembrando que nós temos duas regiões bem interessantes para o mercado ele vir lateralizando. Aqui, né, é uma para ele nivelar topos e fundos, né, começar a andar de lado ali. Ficaria bem interessante, tá? Às vezes o mercado, como ele já está visitando a região de demanda, qual a região de demanda, Diogo? Essa região aqui, ó. Essa região de demanda aqui está sendo visitada aqui. Então, por isso, teria contexto lateralizar nessa mesma região. Mas aí o mercado já abre aqui em cima, aqui, ó. E aí ele abre e começa a lateralizar ali. Mitiga o bloco, faz o choque. E aí a gente tem aqui um excelente contexto para vir fechar esse gap aqui, ó, e fechar esse gap que está lá atrás, lá também, tá? Então, são excelentes possibilidades que o mercado ele pode vir a desenvolver, né? Deixa eu ver aqui a distância que está. Está muito próximo aqui, ó, 195 pontos. Querendo ou não, aqui você tem uma região, você tem um BSL aqui. Não é bem um grande BSL, né? Mas ele rompe esse fundo, ele demonstra uma intenção de oferta muito grande, tá? Eu vou marcar mais de uma forma mais conservadora aqui, né? Querendo ou não mas é muito arriscado. O que é o ideal? Aqui em cima, um choque, mas já capturando a liquidez, pelo menos ali a intermediária, né? Pelo menos aqui seria mais contextualizado o choque ali, mas está muito longe, né? Muito longe. Vamos esperar o mercado começar a subir para a gente ver como vai ser essa subida aí antes de alguma coisa. Diogo, e para compras? Para compras, um choque aqui é uma possibilidade, até mais colado aqui, né, nessa liquidez, até é uma possibilidade, porém é uma possibilidade bem arriscada. Por quê? Uma possibilidade bem arriscada. Repara que esse fundo, ele até rompe, né, alguns topos, que é só esse aqui na verdade, né? Ele não chega a romper esse topo aqui. Então, assim, é uma liquidez, mas não tão interessante assim, essa liquidez que está aqui, tá? Outra coisa, outro fator negativo para um choque aqui
é muito próximo aqui desse gap. Então, para você considerar uma compra nessa região de baixo, o que seria o ideal? O mercado começar a lateralizar de forma bem nítida, tá? Bastante aqui, ó, criar bastante liquidez. E aí sim, capturar no fundo, entrar uma demanda bem bacana, fazer um choque aqui, e aí você comprar no teste aqui, sabendo que mesmo assim é um trade de risco, porque você vai estar no meio de um gap, né? Ou então aqui bem próximo, né, do início do fechamento de um gap. Então, sempre tem o risco por conta disso, tá? Caso o mercado não crie essa lateralização, ou até crie, né? Às vezes o mercado cria que a lateralização, mas a oferta está tão grande, tão forte, que ele já vem caindo logo. Ele retornando para essa região, lateralizando, capturando no topo, fazendo um choque no teste, você tem a possibilidade de uma venda, tá? Você tem essa lateralização, caso crie, mesmo que não crie, você se apoia aqui ainda. E aí ele cria na mesma região uma nova estrutura, captura no topo, faz o choque, e aí você tem uma possibilidade vendedora aqui nessa região, para seguir o flow de vendas, tá? Caso o mercado ele sinta essa região aqui, ó, caso o mercado sinta essa região de demanda, e aí vem subindo forte aqui, ó, chega aqui, começa a cair fraco, 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 volta nessa região, lateraliza, faz um choque. No teste dos fundos nivelados, você pode até pensar numa possibilidade de compra, tá? Porque a gente está vivendo aqui um momento de preço que está numa região de demanda. E a demanda está bem forte há bastante tempo. O risco é o tamanho e a força desse flow vendedor, tá? Mas se o mercado ele sobe bem forte amanhã, nessa segunda-feira, e ele vem caindo fraco, nivela fundos, captura no fundo e entra uma demanda, você tem sim uma possibilidade compradora, tá? O mercado ele faz o que ele quer. O mercado faz o que ele quer. E aí, então, se o mercado ele faz aquilo que ele quer, é uma possibilidade. A gente não pode ficar engessado e achar que o mercado não vai fazer. Aqui, se o mercado ele começar a lateralizar dentro desse bloco, também é uma possibilidade, tá? Desde que ele nivele bem os topos, tá? E aí, ele capturando em cima dos topos, é uma excelente possibilidade, porque ele vai estar retornando a essa região de distribuição, tá? Vai estar retornando dessa região. Então a gente já viu uma entrada de demanda aqui, ó, nessa região, que foi bem interessante aqui nesse ponto. Então é também uma possibilidade, tá? Basicamente é isso que a gente tem, tá? Eu vejo que esses dois blocos como melhores pontos, né? Esse mais próximo do preço, esse um pouco mais acima, tá? Para o preço fazer esse movimento aqui, olha, fica bem interessante, bem como esse movimento aqui, ó. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver esse topo aqui sendo capturado, né? Que é o que o mercado ele costuma fazer muito, né? Ele captura aqui a liquidez desse topo aqui para seguir o flow vendedor, tá? Então essa é a análise pré-mercado de hoje. Não tem muito mais além disso, né? Esteja preparado para o mercado na segunda-feira, faça suas marcações, planeje as suas operações. Como planejar as suas operações? É muito simples. Faça como nós fazemos aqui diariamente e mostramos aqui para vocês, né? Você já sabe quais são as regiões de venda, quais são as regiões de compra e o que o mercado ele tem que fazer para que você pense na venda e pense na compra. Por exemplo, o mercado ele vem aqui e dispara para baixo, eu não posso fazer nada. Simplesmente eu não faço nada. Por quê? Ele tem que o quê? Criar aqui uma lateralização, uma estrutura de liquidez, capturar, fazer um choque para que eu realmente execute aqui uma operação. Se o mercado não faz o que eu espero que ele faça, eu simplesmente também não faço nada, tá? Outra possibilidade que a gente tem aqui, vamos supor que o preço ou ele já abre aqui, ou já abre aqui nessa região aqui, capturando, e já vem caindo forte, enfim, independente do movimento, ou que ele até deu trade aqui, né, para você ou não. Quando o mercado vem caindo forte aqui, e se ele vem caindo forte, igual ele caiu aqui assim, ó, igual ele veio caindo aqui assim, ó, o que você pode estar atento? Pode estar atento no preço, criar induções. Entra uma forte indução compradora, e o ideal é até que faça um choque, né, ele deixa um topinho, e aí, puf, entra uma demanda,
e você não faz nada. Por quê? Porque não está capturando nenhuma liquidez de qualidade. Tem um gap que está arriscado. Essa liquidez não está assim tão boa. Você não faz nada. Simplesmente você não faz nada. E aí o que você faz? Você espera, né, o choque falhar. E aí falhou o choque, estopou quem comprou. Ele deve deixar aqui uma região para você. E aí você vem e realiza aqui a venda para seguir o flow vendedor, tá? Então aqui é uma excelente oportunidade de trade, tá? Tenho gostado muito desse tipo de movimento. O mercado tem feito muito esse tipo de movimento aqui, tá? Que ele induz as pessoas no preço contrário, quebra para baixo, topando todo mundo, entrando novamente em intenção, exatamente como foi aqui, ó. Exatamente como foi aqui. Como foi aqui, ó. Poderia ter ficado mais claro, mas querendo ou não aqui, ó, ele faz aqui uma espécie de choque, olha só. Olha só o que o preço faz aqui. Aqui, ó, quem considerasse isso aqui como um micro choque, por exemplo, olha só. O mercado quebra para cima, fazendo uma espécie de choque, um micro choque, né? Olha a intenção para baixo. Estopa todo mundo. Ele não chegou a mitigar a região, né? Até que está em aberto ali. Mas é mais ou menos isso. O mercado induz, quebra para baixo, volta, mitiga o bloco. E aí aqui você realiza a venda com ele e segue o flow, tá? Então é mais uma possibilidade aí de operação aí no mini índice, tá? Lembrando, sempre atento ao risco-retorno. O meu risco-retorno, meu, é 150 pontos no máximo. No máximo, em média, é de 80 a 120 pontos no stop. Mas até 150 pontos tá ok, tá saudável para mim. Risco-retorno. Nunca buscar menos do que 3 vezes o seu risco. Então, se o seu risco ele é 120 pontos, o seu alvo tem que ser no mínimo 360 pontos. Se o seu risco foi 100 pontos, no mínimo você deve buscar 300 pontos. Se o seu risco foi 150 pontos, você tem que buscar no mínimo 450 pontos. Tá? No mínimo 3 vezes o risco. Jogo, eu quero buscar 5, 12, 24 vezes o meu risco. Ok? Você fica à vontade. Traça o seu alvo e segue o seu plano. Mas nunca menos que 3 vezes o risco, tá? Para que a sua gestão de risco fique saudável, ok? Então é isso, mais uma análise pré-mercado aqui para você. Amanhã nós estamos de volta, né? Segunda-feira, analisando como foi o pregão da segunda-feira e também já nos preparando para terça-feira. Estamos novamente ativos aí no mercado financeiro. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.